Pelo amor de Deus, assiste esse vídeo até o final. Sério, você vai gostar, vai valer a pena. É uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. É tão bizarro, mas tão bizarro, que chega a ser engraçado. Assim, eu nunca vi uma manobra, um twist carpado, argumentativo, tão grande, um contorcionismo tremendo, que é digno de medalha olímpica, e eu vou reagir aqui junto com vocês. E ó, nem eu assisti o vídeo inteiro ainda, assisti o comecinho e falei, isso aqui é bom pra eu reagir, ter a reação espontânea, né? Mas vamos lá. Logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo. E lembrando que nós estamos aí com o Clube do Livro, do Movimento Brasil Livre, né? A editora Valete sendo fundada por todos aqueles que estão contribuindo com esse clube. E claro, as pessoas recebendo os títulos, né? Que estão sendo publicados por essa nova editora, que ainda vai produzir, ainda vai publicar muito, a exemplo do grande sucesso da nossa revista Valete. Então, se você quiser entrar aí no Clube do Livro, é só entrar no link da descrição do vídeo. Bom, eis que uma esquerdista vai para Cuba e descreve a sua experiência de uma maneira muito interessante, né? Essa esquerdista aqui já foi mais famosa como um meme, né? De falar, você pode trocar tal coisa por linhaça. Eu lembro que, assim, sei lá, uns 10 anos rodava muito isso. É a Bela Gil dando aí uma entrevista para a Universa, né? O canal feminino, feminista, do UOL, né? Escutem comigo, né, a reação ou a descrição da pessoa em relação ao que ela viu em Cuba. Pois é. Te mandaram tanto ir pra Cuba que não é que você já foi duas vezes. Olha. Acredita? Acabei de voltar da segunda vez e foi lindo. Nossa, eu Como é que foi? Conta pra gente. Então, é uma viagem, eu acho, importante de se fazer, de experienciar, experimentar, entender a ideologia, entender a política, entender tudo, porque, assim, uma coisa que me impressiona é que é um lugar muito seguro, mesmo assim. É um lugar pobre, é um lugar onde agora, infelizmente, as pessoas estão passando fome, estão passando necessidade, tá faltando coisa mesmo, assim. Pô, que, assim, primeiro, você vê a demora que ela tem, o cuidado que ela tem pra falar de defeito de Cuba, né? E a primeira grande surpresa dela é Cuba é um lugar seguro, né? Só que logo depois de dizer que Cuba é um lugar seguro, ela mesma não consegue segurar a própria imagem, né, da cabeça dela de dizer que é um país que as pessoas estão passando fome, e ela ainda quer dizer que agora as pessoas estão passando fome. Repare na expressão que ela usa, a gente precisa entender uma situação complicada, agora as pessoas estão... Como agora? Morreu agora, agorinha. Ele acabou de morrer. Desde a Revolução, as pessoas estão passando fome. Cuba, pré-Revolução, era um dos países mais ricos e desenvolvidos da América Latina. Cuba, antes da Revolução, era uma grande referência em relação à educação básica, uma grande referência em relação à atenção primária da saúde. Inclusive, parte, né, desse legado pré-Revolução, muitas vezes é utilizado por comunistas para defender o regime cubano e dizer que foi graças à Revolução que houve a alfabetização ou cuidado na saúde primária de Cuba, quando na realidade esse é um legado pré-revolução e cujos indicadores só pioraram depois da revolução, né? Mas você veja, né, todo o cuidado, toda a manobra que ela faz para amenizar e falar do jeito mais meigo e suave possível numa desgraça que as pessoas passam fome, um racionamento, uma economia centralizada que nunca funcionou em nenhum lugar, mesmo porque é uma impossibilidade lógica já fartamente refutada pela literatura econômica de que é impossível você ter uma economia centralizada, um planejamento central, se você não tem um sistema de preço. Só que se todos os meios de produção são estatais, não há como você ter um sistema de preços, porque você não tem a oferta e demanda que é natural de um sistema de livre mercado. Ora, se um dado fundamental para o planejamento da economia não existe a partir do momento que a economia é centralizada, a gente entra no paradoxo do porquê é logicamente impossível que o sistema socialista, comunista, do ponto de vista econômico, seja implementado na prática, porque ele destrói um elemento que é fundamental para sua própria existência, que é o preço, que é impossível de ser calculado por qualquer computador, por qualquer burocrata, por mais inteligente que seja a pessoa. Não há como ninguém ter a capacidade de assimilar todas as informações que um número que parece simples como um preço agrega, de todas as milhões de pessoas da cadeia de produção que em diferentes fases estão dispostas a trabalhar
trabalhar para produzir aquele bem e todos os consumidores que pelas mais diversas razões estão dispostos a adquirir aquele bem por aquele valor. Mas vamos continuar. Então, eles têm um racionamento, assim. Você vai como posso dizer, no mercadinho, né? Que eles chamam de mercadinho agro. Que você recebe moradores, né, de Havana ali, recebem a caderneta e é tipo como se fosse a cesta básica. Sim. E aí você tira ali o que... você pega ali... Ela falando do racionamento. Aí a reação da entrevistadora. Que massa! Tem um caderninho do limite de coisas que você precisa levar. E esse limite é tão limitante que você passa fome. E aí ela fala, tem uma cadernetinha lá. Que massa! Pô, que legal, né? Que tem uma cadernetinha limitando aquilo que você pode comer. Que alegria, né? Coisa boa. E agora tá com escassez, assim. Sim. Então, é triste ver isso, mas muito por causa de embargo, muito por causa de, enfim, bloqueios. Agora com Trump, então, nem tipo, nossa, tá muito, muito, muito triste. Tinha que chegar no embargo, né? Tinha que chegar no bloqueio. E mais uma vez, o paradoxo do embargo cubano. Porque, afinal de contas, o livre mercado, segundo a mentalidade, né, o raciocínio comunista, né, gera desigualdade, gera miséria, faz com que os trabalhadores, o proletariado, que é assim chamado porque só tem a sua prole e nada mais, seja sempre refém da sua própria força de trabalho, que é a única coisa que ele tem. Se é o livre mercado que gera pobreza e gera miséria, por que o bloqueio de livres negociações com um país, que são os Estados Unidos da América, faria com que o regime cubano fosse pobre e as pessoas passassem necessidade? Ora, se é o livre mercado que gera miséria, desigualdade e pobreza, como pode um embargo, que é o oposto da livre circulação de mercadorias, né, ser responsável pela miséria, pela pobreza e pela fome de um regime, né? Então, o livre mercado, ele é ruim, ele é mau, mas nós queremos negociar com os Estados Unidos, porque se a gente não negociar com os Estados Unidos, o nosso povo vai passar fome e vai ficar na miséria. E ela ainda reforça, ainda mais agora com o Trump. Ainda mais agora com o Trump, por quê? Qual é a diferença, né? Eu gostaria muito de perguntar nessa oportunidade, e se fosse uma entrevistadora séria, qual que é a diferença entre um embargo imposto há décadas, né, e que passou por regimes democratas, passou por regimes republicanos? Qual a diferença do embargo americano que sempre houve em relação a Cuba com o Trump? O que o Trump mudou agora? Não há o embargo, ele é uma proibição, ele não é uma imposição de tarifas, que aí sim eu poderia entrar no debate de achar pessoalmente, e eu posso, inclusive pretendo gravar um vídeo sobre isso em breve, de dizer que esses impostos de importação que estão sendo impostos pelo Trump, né, são um grande desastre para a economia americana, principalmente, mas para o resto do mundo também, mas gera inflação mundial, dada a magnitude da economia americana. Mas não tem nenhuma... No embargo não há aumento de tributação, porque o embargo é a própria proibição de que tenha compra e venda. E o embargo nem é absoluto, tá? Há comércio entre Estados Unidos e Cuba. Então, assim, eu quero fazer uma sugestão pro ministro da Educação, especialmente pros professores de língua portuguesa. Vamos substituir todas as menções e todas as explicações em relação à figura de linguagem denominada eufemismo por esse vídeo. Esse vídeo é muito didático do que é eufemismo. Você vai lá e fala, crianças, hoje a gente vai ter uma aula sobre eufemismo. Professor, o que é eufemismo? Coloca esse vídeo. Pronto, toda a sala vai entender. É o maior exemplo, não é, de como você manipula as palavras para diminuir o máximo, suavizar ao máximo coisas que são absolutamente miseráveis, execráveis, desgraças que você suaviza com a maneira com que você usa as palavras.